E aí, tudo bem? Qual foi a sua reação depois de ler um monte de história com o Batman ao entrar no cinema e assistir o primeiro Batman do Tim Burton em 1989? E se você não é dessa época, como foi sua experiência com HQs com o Batman em comparação a assistir esse filme? Bem-vindo ao HQ que eu lia e o filme que eu vi. Antes da gente começar, curte o vídeo, se inscreve no canal do YouTube, clica no sino, pede para receber todas as notificações, compartilha, mostra para quem você acha que vai curtir, que já viu o filme, que curte o Batman. Eu já mostrei HQs que eu tenho com o Batman nos vídeos, a HQ que eu lia e o filme que eu vi, Batman vs Superman, A Origem da Justiça, e a HQ que eu lia e o filme que eu vi, Batman Begins. Então hoje eu só vou mostrar duas HQs que eu ganhei há pouco tempo com o Homem-Morcego. Ganhei as duas de aniversário dos amigos Moisés Sky e Carlinhos Martins. A primeira é Batman O Messias, clássico de Jim Starlin e Bernie Wrightson. O Batman enfrenta o Diácono Blackfire, um fanático religioso que instaura o caos em Gotham. Engraçado que a história em inglês se chama The Cult, o culto, mas a Abril na época mudou para O Messias, porque achou que o culto poderia dar algum problema com alguma entidade religiosa. Hoje em dia esse nome O Messias tem uma conotação política que não pega legal também, seria melhor ter mantido o culto mesmo. E a outra é o primeiro volume de Batman, A Queda do Morcego. Esse material tem muito a pegada dos anos 90. Não são histórias que primam pelo roteiro, mas são bem empolgantes. Você fica querendo ver logo o que vai acontecer e fica querendo que cheguem logo os momentos que você sabe que vão chegar, porque já se tornaram icônicos. Muito legal. Atenção que, como sempre, vão rolar spoilers do filme. Os personagens Alexander Knox, interpretado por Robert Wuhl, e Carl Grissom, interpretado por Jack Palance, foram criados para o filme, não existem nas HQs. Eu já falei sobre o Batman e o Coringa nos quadrinhos no vídeo A HQ que eu lia e o filme que eu vi, Esquadrão Suicida. Sobre o Coringa de Jack Nicholson. Dizer o que, né? Uma performance sensacional do Nicholson, que foi surpreendentemente superada por um Coringa totalmente fora da curva do Heath Ledger. O Coringa do Nicholson é um pouco mais caricato, mas em contrapartida é mais próximo dos quadrinhos em sua origem e visual. É uma das grandes atrações do filme. Já falei sobre o Batman de Michael Keaton, o Alfred de Michael Gough e o Comissário Gordon de Pat Hingle no vídeo A HQ que eu lia e o filme que eu vi, Batman O Retorno. Já falei sobre o Alfred Pennyworth, Thomas e Martha Wayne nos quadrinhos no vídeo A HQ que eu lia e o filme que eu vi, Batman vs Superman, A Origem da Justiça. Sobre o Thomas e Martha Wayne de David Baxt e Sharon Home. Em sua primeira aparição em um longa-metragem, os pais de Bruce Wayne são mostrados apenas em flashback na cena de sua morte. Falei sobre o Comissário Gordon nos quadrinhos no vídeo A HQ que eu lia e o filme que eu vi, Liga da Justiça. E já falei sobre o Harvey Dent nos quadrinhos no vídeo A HQ que eu lia e o filme que eu vi, Batman, o Cavaleiro das Trevas. Sobre o Harvey Dent de Billy Dee Williams, uma participação pequena no filme. Havia a ideia de que Williams se tornasse o Duas Caras em um futuro filme. Isso quase aconteceu no segundo. Eu falei disso no vídeo sobre Batman O Retorno, mas acabou não se concretizando. A Vicky Vale é interpretada por Kim Basinger, primeira aparição da Vicky Vale, Batman 49 de 1948, personagem criada por Bob Kane, Bill Finger e Lew Schwartz. Essa história está inédita no Brasil. Nas HQs clássicas, Vicky Vale era uma jornalista que desconfiava que o Batman e o Bruce Wayne eram a mesma pessoa, mas sempre era enganada pelo Batman e achava que estava errada. Mas na próxima história voltava a ficar desconfiada, tentava novamente desmascarar o Batman. A personagem foi esquecida, assim como outros personagens mais infantilizados do Batman, quando teve início a Era de Prata dos quadrinhos nos anos 60, mas retornou nos anos 70 de forma tímida. Após o filme, voltou a aparecer novamente como interesse romântico de Bruce Wayne. No filme, Vicky é também uma jornalista interessada no Batman que se envolve com Bruce Wayne. A Kim Basinger interpreta basicamente a donzela em perigo, mas serve bem a trama. Um vigilante trajado como um morcego começa a combater o crime na cidade de Gotham. Ao tentar deter um criminoso chamado Jack Napier em um assalto a uma indústria fabricante de baralhos,
Batman acaba não conseguindo impedir que o gangster caia em um reservatório cheio de produtos químicos usados para produzir as cartas. Napier, como resultado, fica com os cabelos verdes, a pele branca e seus músculos faciais se retorcem, deixando um insano sorriso em seu rosto. Enlouquecido e psicótico, Napier passa a se denominar Coringa e tenta destruir Batman, que na verdade é Bruce Wayne, um milionário da cidade envolvido com uma repórter chamada Vicky Vale. Nas HQs não se sabe o nome verdadeiro do Coringa. O nome Jack Napier foi criado para o filme e é uma homenagem a Jack Nicholson. No filme, o Coringa em sua juventude é o responsável pela morte dos pais de Bruce Wayne. Nas HQs, o assassino dos Wayne se chama Joe Chill. Não se sabe a verdadeira origem do Coringa nos quadrinhos, mas, na mais icônica de A Piada Mortal, ele não é um gangster, e sim um comediante frustrado e fracassado que resolve cometer um crime para sustentar sua família. A queda de Napier no reservatório químico é bastante inspirada em A Piada Mortal. Em um primeiro momento, Jack Nicholson se recusou a interpretar o Coringa. O papel então foi oferecido a Robin Williams. Nicholson acabou mudando de ideia e Williams foi descartado, o que o deixou ressentido por anos com os produtores do filme. Nas HQs, a Vicky Vale era ruiva, enquanto Kim Basinger era loira. Contudo, Bob Kane sempre dizia que a personagem deveria ter sido loira, mas saiu com cabelo vermelho na sua primeira aparição por um erro de impressão. Tim Burton foi banido de todos os eventos de quadrinhos nos Estados Unidos por anos por ter alterado a origem do Batman. Imagina se fizessem isso hoje com quem altera os personagens quando adapta para o cinema. Não ia ter ninguém de Hollywood nas Comic Cons. O que é melhor? As HQs clássicas com Batman ou o filme Batman de 1989? Eu já falei muito sobre o que eu acho da franquia Batman nas mãos do Tim Burton no vídeo que eu fiz sobre Batman no Retorno. Então dá uma olhada lá também, porque tem bastante coisa complementar ao que eu vou dizer aqui. Mas como eu já disse lá, pra mim o Batman de 1989 é o melhor filme do personagem já feito. Não é perfeito, mas é o que melhor abraça os quadrinhos de forma reverente. Não é perfeito porque torna o Coringa o assassino dos Wayne, um deus ex-máquina desnecessário, e dá pouca relevância a personagens importantes como o comissário Gordon e Harvey Dent. E mais, ele coloca a Vicky Vale, uma jornalista, dentro da Batcaverna. O Alfred tem a iniciativa de colocá-la lá dentro, sem nem avisar o Bruce Wayne. É uma coisa que jamais aconteceria nos quadrinhos. Mas, por outro lado, foi um filme muito inovador para a época. O que a gente tinha até então de super-herói bem estabelecido no cinema era o Superman do Christopher Reeve, que tinha um visual bem clássico, sem quase nenhuma adaptação. O Batman do Burton tinha uma espécie de armadura, uma máscara mais estilizada. Eu vibrei quando moleque com aquele traje. E outro grande acerto do filme foi aliar a esquisitice do Tim Burton com a esquisitice que existe no universo do Batman. O Burton era o cara certo para adaptar aquele universo e fez isso muito bem. As HQs clássicas do Batman são um patrimônio da humanidade. Eu sei que é difícil estabelecer uma comparação qualitativa com o filme, mas como eu sempre faço aqui, filmes que foram um marco para as adaptações de HQ são sempre homenageados, e o primeiro Batman é um dos maiores marcos da história do gênero super-herói no cinema. Fico com o filme então. Valeu por ter assistido. O Messias e a Queda do Morcego estão à venda na Amazon. O volume 2 da Queda, por sinal, já está em pré-venda também. Eu deixei links aqui na descrição, dá uma olhada lá. Comprando pelo meu link, você não paga nada a mais e ajuda aqui o canal. Pessoal, vocês estão acompanhando as lives do Zona de Distorção? Estão demais, hein? Essa semana nosso convidado especial vai ser o Daniel HDR, grande artista de HQ. A gente vai falar muito da carreira dele e de John Byrne, claro. Vai ser nessa sexta, 7 de agosto de 2020, para quem está vendo esse vídeo depois, às 10 horas da noite. Isso, essa semana vai ser um pouco mais tarde, às 10, hein? Nossas lives vão ao ar no canal Nerd Fusão, não perde. E não só nas nossas lives, mas no Zona de Distorção gravado, que vai ao ar aqui no HQ, vai rolar muito prêmio sensacional. A gente já sorteou um busto muito legal do Wolverine semana passada na live, e ainda vai rolar muita coisa. Se ainda não está participando, eu quero aproveitar para agradecer aos nossos patrocinadores que estão fornecendo esses brindes sensacionais. Tumba Lacatumba, que faz umas camisetas muito legais, a Darkflix, um streaming de filmes de terror e fantasia espetacular,
a One Films, distribuidora de filmes de terror, que já mandou e vai mandar bastante coisa legal pra gente sortear. A Board Gaming Box, especializada em jogos de tabuleiro, cards, etc. Piedade Card House, uma comic shop muito legal. E a Fascino Arts, que faz bustos maravilhosos em MDF, forneceu aquele do Wolverine que a gente já sorteou e vai fornecer outro para sorteio em breve. Enfim, muita gente legal apoiando o canal e dando coisas sensacionais para vocês. Fiquem de olho aí. Tem muita gente que curte aqui o canal, que está vendo os vídeos e que não está participando das lives. Aí vocês estão perdendo todos esses prêmios e um conteúdo muito legal que a gente coloca ali. Não perde não, começa a acompanhar. Por hoje é só. Nas próximas semanas, semana que vem, formações Arautos de Galactus. Todos os Arautos do Devorador de Mundos desde a sua primeira aparição até o ano 2000. Depois, assistindo HQ Tropa Alpha Parte 2. Tudo o que você precisa saber, erros de tradução nos desenhos baseados em HQ Parte 2. E no próximo HQ que eu li e o filme que eu vi, o filme mais antigo da Marvel que a gente vai comentar aqui nesse quadro. E ele foi estrelado por quem? Homem-Aranha? Capitão América? Não, foi estrelado por Howard o Pato e foi chamado por aqui de Howard o Super-Herói. Até lá!